Olá a todos, estamos aqui para mais um Observatório da Arbitragem. Hoje é um Observatório da Arbitragem especial. A gente está de novo no escritório da Eleonora Coelho por várias razões, porque a gente tem um update para fazer sobre a última entrevista que ela nos deu, que vai estar disponível aqui nessa entrevista, no link, e porque também o escritório dela está fazendo 10 anos. É uma marca importante e a gente achou que era interessante vir aqui e bater um papo com a Eleonora. Então eu queria primeiro, Eleonora, obrigado por nos receber novamente, é um prazer estar aqui. Laura, eu que agradeço, você sempre muito arrojado, o canal Arbitragem fazendo a diferença no Brasil e no mundo para arbitragem. Eu sou fã número 1 das iniciativas que você tem. Muito obrigada pelo convite, a honra e satisfação são todas minhas. Imagina. Leonora, você já tinha uma carreira consolidada há 10 anos atrás, como advogada, atuando em arbitragem e tudo mais, e você decidiu empreender. A gente hoje quer dar um foco nessa conversa, nessa decisão de empreendedorismo, que eu acho que é algo que pode incentivar tanto novos advogados que estão começando e principalmente advogadas que têm essa decisão. Como que foi essa decisão e você acha que foi um caminho natural ou teve um quê forte de coragem ali? Olha, Laura, acho que eu posso citar 3 fatores que me levaram a empreender e abrir a Eleonora Coelho Advogados há 10 anos. 10 anos não são 10 dias, eu estou muito feliz por essa data de 10 anos de escritório. O primeiro motivo, como eu tinha dito até na entrevista anterior, é que eu sempre tive um sonho de ter um escritório em que eu pudesse implementar na prática as minhas filosofias de trabalho, em que houvesse horizontalidade, que houvesse solidariedade, que os valores que são importantes para mim fossem aplicados na prática. Então esse era um sonho que eu tinha. Em segundo lugar, eu trabalhava no escritório há muitos anos e eu tinha um vínculo afetivo principalmente com o sócio fundador que veio a falecer prematuramente há alguns anos, um pouquinho antes de eu abrir meu escritório, e foi uma porta que se abriu para eu sair de lá, daquele lugar em que eu gostava, mas que aquele meu principal vínculo se desfez. E o terceiro, e eu acho que ele é muito importante também, é a viabilização econômica disso. Naquele momento, eu já tinha um volume de casos como árbitra e como advogada que viabilizaram a abertura desse escritório, de modo que eu pudesse contratar um time que fosse à altura. Na verdade, muitas das advogadas que hoje aqui estão vieram de lá comigo, né? 2 pelo menos. E então, assim, esse fator também da viabilidade econômica, da maturidade da carreira para se empreender também foi determinante nesse movimento. Outra questão relacionada a muitas advogadas se questionam se é possível empreender e manter uma advocacia de alto nível e ao mesmo tempo gerir um negócio. Porque assim, quando você está numa estrutura maior, a gestão está mais ou menos ou no automático ou a cargo de um time e tudo mais. Esse foi um desafio importante para você? Porque você sai de uma estrutura grande, monta o seu, você começa a ter que gerir coisas comensais ali, e isso, como que foi essa parte? Olha, foi muito interessante, porque eu posso te dizer que, como eu havia dito anteriormente, foi a implementação de um sonho. E nesse sonho, ele engloba uma série de diríamos assim, de práticas, não somente essas filosóficas que eu te disse, mas algumas práticas, inclusive cotidianas, né, do método de trabalho, dos processos, da possibilidade do equilíbrio da vida das pessoas, no ambiente harmônico. Então, assim, você fala, é desafiador? Claro, tem seus desafios. A gente aprende com os nossos erros, nossos próprios erros. Muitas das medidas e processos que nós implementamos aqui foram sendo alterados ao longo dos anos, conforme o que ia dando certo, nós íamos mantendo, o que não ia dando certo, nós modificávamos em termos de, por exemplo, gestão de casos, de supervisão, etc. Mas empreender é uma oportunidade também, Lauro, para que se crie, que nós tenhamos criatividade conjunta de criação de um modelo muito particular e de sucesso. Então, isso também, essa liberdade, eu acho que ela é maior do que o desafio, entendeu? Entendi. De uma forma muito rápida, você, quando montou seu escritório, você já se consolidou entre uma das principais lideranças, diversos rankings, uma admiração tanto do seu escritório quanto
de você como na sua atuação como árbitra, como, enfim, nos diversos papéis que você exerce. Você conseguiu, ou seja, a percepção é que você conseguiu se consolidar como uma profissional e, ao mesmo tempo, passar a imagem que você tinha uma estrutura. Ou seja, é seu nome que está ali na porta, mas as pessoas percebem que tem uma estrutura. E eu acho que esse é um desafio que todo mundo tem, porque às vezes advogados super renomados que estão em grandes escritórios, quando montam a sua boutique, o seu escritório, eles têm uma dificuldade de consolidar. Tem um segredo para isso? Você acha que foi essa sua atuação super diversa, ou seja, inclusive em prol da arbitragem como um todo, tal? Eu acho que alguns elementos, Laura, assim, bom, primeiro, obrigada por dizer que meu escritório é um sucesso, eu sou suspeita, realmente é uma alegria, né, celebrar 10 anos, eu acho que isso per se já mostra que é um sucesso para o escritório ter prosperado, ter aumentado, ter crescido não só em termos de tamanho, mas de representatividade e de influência, né, no mercado. Eu acho que isso per se mostra que de fato é um sucesso, mas agradeço aí o seu reconhecimento por isso. Mas eu acho que tem, primeiro, acho que é importante a gente notar aqui, não são 10 anos de atuação, são 25 anos de atuação, né? Antes de eu ter meu escritório, eu já atuava fortemente há 15 anos em outro escritório e, na verdade, eu vou fazer 30 anos de formado. Então, assim, mas eu vinha há 25 anos atuando em arbitragem, eu posso dizer. Há 25 anos eu atuo em arbitragem. Então, toda essa bagagem de atuação, não só nacional, mas internacional, fez com que isso viesse junto com a minha marca, né? Essa bagagem vem junto. Então, assim, de fato, os 10 anos, eles são somados aos 15 anos da minha atuação. E como eu te disse, a viabilidade econômica, da maturidade da carreira também permitiram que eu, além de trazer aquele time que já estava comigo, que eu pudesse contratar também profissionais competentes, que aqui se sentissem felizes, que tivessem uma remuneração adequada, que participassem do lucro. Eu acho que até mencionei na outra entrevista que aqui nós temos um sistema de PLR, de participação em lucros e resultado de todo mundo. Então, quando entra um caso aqui, não é que todo mundo fala assim, ai, gente, entrou um caso. Não, assim, desde a minha administrativa, ela manda assim, yuhu, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, porque, de novo, faz parte dessa filosofia implementada na prática. Então, eu acho que não é um único elemento, são alguns elementos que fazem com que eu tenha chegado aqui. Muito deles também gastar sapato, né? Anos e anos e anos trabalhando, gastando sapato. Alguém me disse assim outro dia, nossa, Eleonora, você é uma popstar da arbitragem, né? Aí eu falei, acho que assim, mais de 25 anos trabalhando 12 horas por dia, eu não sei se eu sou popstar, mas eu diríamos que assim, eu já trabalho faz tempo, são muitas horas de trabalho na bagagem, né? Não, e isso tem a ver com a nossa próxima pergunta, que reflete como você faz a seleção de time, porque, de novo, eu vou insistir nisso, porque eu acho isso a grande diferencial. Você conseguiu criar um escritório em cima do seu nome, mas que tem a cara, o jeito e o reconhecimento de uma marca. E eu acho que isso passa pela sua seleção de pessoas, pelo tempo que elas estão aqui com você e tal. Apesar de ser uma história de só 10 anos, ou seja, como que você fez essa seleção de pessoas? Que valores você busca e que características você valoriza e tal, nas pessoas que você trouxe com você e que você segue buscando? Sim, de fato. Eu acho que eu sou uma pessoa de relações estáveis. De fato, a esmagadora maioria das pessoas que está aqui, principalmente a Fabiana, que é minha sócia, que veio inclusive do outro escritório, a Cláudia, que é minha administrativa, está aqui há 10 anos, a Luíse está aqui também, que é a segunda advogada mais velha do escritório, está aqui há 9 anos, a Júlia Martins, que eu falo que está na nossa filial de Paris, porque ela mora em Paris e trabalha conosco, também está conosco há 9 anos, e enfim, de fato, a gente preza por essa estabilidade, e aí eu vou para a sua pergunta, né? O que a gente busca na seleção? Óbvio que a gente tem a questão da qualificação técnica, a gente contrata também por cota, então muitas vezes nós contratamos pessoas com determinadas características, porque nós acreditamos que é muito importante ter a diversidade aqui. Então, tanto por cota quanto por formação diferenciada,
Mas eu acho que talvez o diferencial seja que nós escolhemos pessoas aqui que tenham um alinhamento filosófico conosco, Lauro, de vida, de visão de mundo. E isso não tem preços. Acho que você vai ter a oportunidade de entrevistar as pessoas aqui do escritório, talvez elas te digam isso. Todo mundo se sente em casa aqui, feliz. Ninguém vem aqui assim, ai, meu Deus do céu, sabe? Você sente essa energia. O que eu te digo, entra um caso novo, todo mundo comemora, seja pela remuneração, seja pelo desafio que é trabalhar naquele caso, todo mundo se engaja. Então, eu acho que esse alinhamento filosófico no momento da contratação é muito importante, né? Quais são os valores dessa pessoa que está entrando aqui? Ela tem os mesmos valores que a gente? Ou é uma pessoa que é super competitiva, que tem valores assim de agressividade que não combinam conosco, né? Então eu acho que é isso. E aí, essa questão de diversidade e tal, é um assunto caro para você. A gente já teve oportunidade de conversar isso sobre diversos aspectos. E aí isso reflete nessas suas escolhas e tudo mais, e no crescimento do seu escritório. E você consegue mensurar, ou pelo menos ter uma dimensão do papel que você tem para lideranças femininas em outras áreas do direito? Porque assim, a gente pode se gabar um pouco na arbitragem, que eu falo como alguém do canal Arbitragem, que a gente tem uma diversidade interessante, maior do que você percebe em outros segmentos. E tem muito a buscar e tal, não podemos nos acomodar, eu sei, mas... Você tá afiado, hein, tô treinado. Então, assim, mas você percebe esse papel que você tem de propagar essa preocupação para outras áreas do direito que vão além da arbitragem? Eu sei que eu estou botando mais responsa do que você já carrega, mas... Não, mas assim, eu acho super interessante a sua pergunta, porque eu concordo com você. A comunidade arbitral, tanto nacional quanto internacional, ela já se uniu muito nesse propósito, principalmente da inclusão e da diversidade de gênero. O PLED é um exemplo internacional disso e, portanto, inúmeros escritórios estrangeiros, instituições brasileiras assinaram o PLED e se comprometeram desde então a que pelo menos 30% de palestrantes ou de integrantes de listas de árbitros fossem mulheres, e essa mentalidade eu acho que também contribuí na época que eu era presidente do CANSE-CBC, né, criando também cotas para, enfim, eventos, para patrocínio, criando medidas afirmativas. Então, eu acho que, de fato, a comunidade brasileira internacional já evoluiu muito, pelo menos no âmbito da diversidade de gênero. Mas a gente vê algumas outras áreas que isso ainda é um sonho distante, né? No tributário, por exemplo, e eu faço parte de algumas outras instituições. Eu faço parte, por exemplo, do Instituto dos Advogados de São Paulo, e a gente troca muito com advogadas de outras áreas, que não só de arbitragem. A gente vê que eles ainda estão milhas e milhas ou quilômetros e quilômetros distante do que nós conseguimos, e eu acho que elas se espelham no que a arbitragem está fazendo. Muitas vezes elas vêm conversar comigo e falam, poxa, o que a gente pode fazer? Sabe, outro dia a vice-presidente do IASP veio aqui no escritório para conversar. Olha, a gente quer mais mulheres no IASP, a gente quer melhorar. Então, eu acho que uma atitude, um exemplo, fala muito mais do que 1000 palavras, né? E eu acho que é isso que a gente procura. Com um exemplo de sucesso da arbitragem, ajudar que outras áreas do direito também criem essas medidas afirmativas e quebrem aí um ciclo de décadas, se não séculos, né? Em que a mulher não tem representatividade, pelo menos nos cargos de liderança. E aí, essa sua atuação, que ela é múltipla, ou seja, você tem uma atuação importante como árbitra, você teve uma atuação super importante no CEBAR, foi presidente do CANSE-CBC de forma marcante, é professora, sócia do escritório, e assim, de tudo isso que você fez, o empreender te surpreendeu? Ou seja, ou você estava ali tão nesses últimos 10 anos, tão onipresente, que às vezes você é uma popstar ou você é alguém onipresente gastando sola de sapato. Pouco importa, né? Mas assim, te surpreendeu a questão do empreendedorismo? Qual foi, assim, como alguém que abriu um negócio, abriu uma portinha e falou, bom...
Só para complementar, e atualmente eu sou vice-presidente da Associação Latino-Americana de Arbitragem, né? Porque como realmente assim eu não tenho nada para fazer, tá bem tranquilo, não, mas é uma honra e uma satisfação, eu tô super feliz, faz parte inclusive do meu projeto que eu havia comentado com você de internacionalização. Então, atualmente ainda tenho essa missão que muito me honra. O empreender, como eu te disse, veio de uma forma natural para mim, mas eu acho que eu sei que não vem para todo mundo, tá? Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade nisso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu tenho muita facilidade de frequentar eventos, enfim, sair para as ruas levando a marca Eleonora Coelho, que é importante, né, no empreender, não só essa gestão interna, que você precisa estar funcionando bem internamente, aqui você cuida desde da fatura que você tem que mandar para o cliente, desde o cafezinho que tem que estar bem servido, desde se você está tendo um volume de faturamento adequado, então assim, tem uma série de missões que você tem que cumprir. Para mim, veio naturalmente, porque, de novo, eu acho que tudo que também é um sonho é mais leve. Então, se encara esse desafio de fazer isso como algo mais leve. Para mim é mais leve empreender e estar vivendo de acordo com a minha filosofia e princípio num ambiente extremamente harmônico e feliz do que estar numa grande estrutura. Eu sei que não são todas, mas enfim, que muitas vezes poderia me causar outras dificuldades e desafios, entendeu? Entendi. Mas aí, explorando um pouco ainda isso, ou seja, e eu acho que isso é importante, tiveram momentos que você falou, putz, isso aqui tá muito complicado, eu não esperava que isso fosse... Ou seja, tiveram experiências que te deixaram abalada nessa decisão de seguir? Ou... Não, eu vou até bater na madeira aqui, ó, 1, 2, 3, não. Nunca tive isso, espero nunca ter, assim, de fato, olha, desde que eu abri o escritório há 10 anos, a gente, óbvio, tem momentos de dificuldade, principalmente de conciliação de agenda. Ontem eu estava com uma grande empresária, com as assistentes de uma grande empresária, ela falava, meu Deus, a agenda dela é uma loucura, ela tem 3 secretárias, né? Aí eu falei, bom, se a minha já é uma loucura, imagina a dela. Então, assim, eu acho que o que me pega muito é a dificuldade de agenda para fazer tudo que eu gostaria de fazer, porque eu gosto muito de contribuir, eu gosto muito de dar palestra, eu gosto muito de escrever artigo. Então, além dessa missão de empreender, ter um escritório funcionando, ser uma árbitra competente, estudiosa, etc., eu também gosto de fazer outras coisas. Então, conciliar essas agendas muitas vezes é desafiador. Posso te dizer um momento em que eu pensei que talvez eu estivesse enlouquecendo, que foi na época que eu aceitei a presidência do Câncer CBC. Eu chamei todo o time e falei, gente, eu já era secretária-geral, né? Eu já trabalhava intensamente, mas eu sabia que ser presidente ia aumentar o trabalho. Falei, vocês topam ir nesse desafio comigo? Todo mundo falou, topamos, vamos. Só que tinha dias que eu achava que eu ia enlouquecer. Por quê? Porque eu trabalhava 5 horas a mais por dia, além do volume do escritório. Então, era uma conciliação, na verdade, de 2 empreendimentos. Ali, eu estava gerindo e sendo CEO de 2 empreendimentos. Porque lá também, no Câncer CBC, agora é uma presidência, né, com 3, mas você tinha que ver desde a gestão, desde o RH, até o regulamento novo de arbitragem societária, os casos. Ali também é uma gestão bem complexa. Então, neste período em que eu conciliei ser CEO de 2 empreendimentos, naquele momento talvez eu achei que eu falei, meu Deus, talvez eu não seja muito normal, mas deu certo e eu acho que, enfim, eu fico muito feliz com o legado que eu deixei lá no Câncer CBC e tô viva aqui. Sobreviveu. Sobrevivi. E nesse, até por essa experiência do Câncer CBC, qual essa diferença de uma estrutura maior, onde as decisões são mais colegiadas, e aqui, que por mais que você tenha sócios, é uma estrutura com um número menores de decisores. Isso para você vê uma grande diferença? E essa pergunta eu tenho um interesse pessoal, né? Assim, às vezes... Olha, eu acho que eu comentei até na outra entrevista, aqui nós temos um processo decisório muito horizontal. Eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Você vai falar, nossa, mas você é a sócia majoritária, né? Amplamente majoritária, você poderia tomar todas as decisões sozinhas. Mas eu não quero tomar essas decisões sozinha, Laura. É muito enriquecedor tomar as decisões de forma coletiva. Vou te dar um exemplo banal. Quantos dias de home office, quantos dias pessoalmente?
consultei as pessoas. Falei, gente, e aí, o que funciona melhor? Vamos, óbvio que a gente, né, também testou e tudo, pós-pandemia e tal, mas eu poderia falar, meu modelo ideal, olhar no mercado, o modelo ideal é esse, colocar na prática. Mas muitas vezes, essa decisão, ela seria desconexa da realidade interna nossa. Isso poderia gerar frustração, poderia gerar uma série de problemas. Então, o nosso processo, ele é horizontalizado e de verdade, assim, óbvio que, enfim, ele é muito mais rápido, nós temos pouca gente e tudo, então é muito mais rápido do que um processo de um grande escritório, porque você tem comitês, tem 1000 camadas, né? Mas, enfim, tem funcionado bem. Essa aqui eu vou até pegar minha colinha aqui, porque na nossa primeira entrevista que a gente fez, a gente falou do seu legado, enfim, você à frente do SCAN-CBC, do CEBARO, que a gente já mencionou aqui, participou da reforma da lei de arbitragem, que eu acho que é uma coisa interessante. Então eu queria reformular essa mesma pergunta. 10 anos depois que você criou seu próprio escritório, tem alguma missão, algum legado que você acha mais importante, que nesses 10 anos você sentiu uma mudança do que você pretende? Olha, Lauro, eu acho que o maior legado que eu gostaria de deixar, não só como advogada, mas como pessoa, é que é possível você ser um empreendimento, ou uma empreendedora, ou uma profissional, uma advogada de sucesso, mesmo dentro de valores humanos, com filosofias de solidariedade, de igualdade, de inclusão. Eu acho esse legado super importante. E que você pode ser muito próspera com esses valores, que existe, aliás, eu acho que a prosperidade vem muito mais facilmente e a longo prazo assim, do que de outra forma mais competitiva, de capitalismo selvagem, buscando lucro a curto prazo, etc. Então, esse legado eu gostaria de deixar ser um exemplo, sabe? De que é possível sim conciliar, por exemplo, a vida de ser mulher, de ser advogada, coisa que, assim, na minha época de jovem, isso era impossível, né? Eram pouquíssimas as mulheres que alcançavam posição de liderança, e quando elas alcançavam, elas tinham que abrir mão, sabe, de coisas muito valiosas para ela, da feminilidade delas. Elas tinham que se equiparar aos homens, serem muitas vezes homens no sentido, né, assim, figurado, assim, que assim, nesse lado mais masculino, assim, um pouco mais duro, etc. E deixando de lado a intuição, a feminilidade, que é uma nova forma de liderança. Então, eu acho que é interessante deixar esse legado. Eu aprendo muito com a Luísa Trajano, por exemplo, esse tipo de liderança, né? É uma liderança que traz o feminino, né, esse lado feminino, diríamos assim, da intuição, da sensibilidade, etc., e que ele é uma forma próspera de se gerir. Você não precisa ter uma forma old school, agressiva ou competitiva para sobreviver, entendeu? Isso é um sucesso. Eu gostaria de deixar esse legado e ser um exemplo para as pessoas nesse sentido. E aqui, para encerrar essa entrevista, na nossa última entrevista, você disse, eu perguntei se ainda tinha um sonho e tal, você falou, eu gostaria de ser indicada como árbitra internacional de direito internacional. E você comentou que isso aconteceu, foi muito legal, fiquei feliz também. E agora tem que ter outro sonho. Então, assim, qual o próximo agora? Olha, Laura, foi muito bom, né? Porque eu acho que eu ter falado naquela entrevista, o universo conspirou e veio. De fato, desde que nós fizemos a última entrevista, eu fui indicada para ser presidente de um tribunal arbitral num caso internacional muito importante. Lei estrangeira, árbitros estrangeiros, advogados estrangeiros, partes estrangeiras, sede fora do Brasil, em inglês, e nenhuma conexão com o Brasil. Foi meu primeiro caso sem nenhum tipo de conexão com o Brasil como presidente de tribunal arbitral. Fiquei muito feliz. De lá para cá também outros fatos aconteceram que foram no sentido de concretizar esse sonho dessa carreira internacional, né? Eu fui escolhida para ser do board da Delos International, do board da Câmara Mexicana também, vice-presidência da ALARB, da Associação Latino-Americana de Arbitragem. Então, algumas coisas bem interessantes de internacionalização aconteceram na minha carreira. E aí você fala, qual o seu sonho? Meu sonho é o seguinte, eu não quero um caso, gostaria de ser uma referência, como uma Gabrielle Kaufmann-Kohler, né? Acho que a gente tem que sonhar alto. Outro dia eu vi numa palestra de uma amiga, que é de uma ONG, ela fala, por que existe a utopia?
A utopia ela é importante porque você sempre tenta alcançar e não alcança, mas você sempre está dando um passo à frente. Então é isso, é importante ter sonhos altos para você estar sempre buscando evoluir. Então é isso, eu quero continuar evoluindo, trabalhando tudo que eu posso com afinco, estudando, fazendo o meu melhor como profissional para, quem sabe, ser de fato essa representante brasileira aí no cenário internacional. Leonora, uma outra questão, que eu acho que é mais dos tempos atuais, é o seguinte: você tem uma atuação importante em rede social, tanto da sua vida pessoal, quanto a sua vida acadêmica e como advogada. E como você casa isso? Porque ainda é um assunto delicado para alguns advogados, alguns têm receio, ou não fazem nada, outros se expõem demais. Como é que você faz esse balanço? Assim? Você tem uma régua, alguma coisa? Olha, Laura, eu acho que assim, as minhas redes sociais, elas são um pouco a extensão do que eu sou. Eu sou uma pessoa muito autêntica, transparente. Então, de fato, assim, tem gente que fala assim, ai, mas você vai falar isso na rede social? Eu falo, gente, essa sou eu. Eu sou a mesma pessoa no escritório, a mesma pessoa atuando como árbitra, a mesma pessoa dando aula, a mesma pessoa advogando. Porque eu acho que isso até vai muito numa linha de um mito que eu acho que existe, que diz assim, essa pessoa é uma ótima profissional, mas uma péssima pessoa, né? Para mim não existe isso. Eu acho que assim, a pessoa é o que ela é em todos os ambientes que ela frequenta. Então, usar a rede social para mim, eu não tenho preconceito com isso, eu não tenho, diríamos assim, tem gente, né, que fala, que é muito assim, porque eu acho que as pessoas criam às vezes personagens em rede social. Né? Elas não são elas. Sim. Não, então assim, quem me segue na rede social sabe como eu sou na vida real. E não tem problema, eu me divirto com isso muitas vezes e de verdade, eu vou te falar, as redes sociais para mim, muitas vezes servem de conexão para assuntos super interessantes. Eu amo fazer pontes. Se eu puder te contar uma curiosidade aqui, uma das coisas que eu gosto muito de fazer na minha vida, além de advogar e ser árbitra e atuar no mundo jurídico, é trabalhar em prol de ONGs, organizações não governamentais, etc. Tudo. As redes sociais, elas, impressionante assim, como eu consigo conhecer pessoas de diferentes áreas e de repente, a hora que eu vi, eu fiz pontes ali. Então, ela funciona até como uma ferramenta para outros fins que não o que eu faço profissionalmente, mas que são super importantes também. Então, também tem isso. Legal. Eu vou então me permitir contar uma curiosidade aqui. Eu tive num evento há pouco tempo e uma amiga de Eleonora falou que a Eleonora nasceu em Franca e que ela não poderia ser de outro lugar, porque a Eleonora é muito franca. Então, acho que tem muito a ver com essa sua resposta. Legal. Obrigada. Leonora, eu queria te agradecer muitíssimo, tanto pelo seu tempo, quanto por todo o seu carinho com todos os nossos projetos. E assim, eu ando por aí e você, de fato, goza da admiração de muita gente. Assim, Imagina, tipo assim, como referência, tanto para advogadas que estão iniciando, quanto para advogadas mais sêniores, advogados também, enfim, muitas pessoas. Muito obrigado por nos receber, parabéns pelos seus 10 anos. E que venham os próximos 10, a gente quer estar aqui junto. Obrigada, Laura. A alegria é toda minha. Eu vou reiterar aqui o que eu disse no começo. O canal Arbitragem que faz a diferença. Você influencia positivamente. Você é um think tank da arbitragem. Super importante esse movimento que você fez, que foi muito inovador, né? Porque nós advogados ainda éramos muito analógicos, eu posso dizer, e você trouxe essa tecnologia da informação e da divulgação em prol da evolução. Então, assim, parabéns e muito obrigada novamente. Obrigado. Pessoas como você deixam o nosso trabalho muito fácil. Obrigada.